Bem-vindos à minha casa para mais um episódio deste podcast. Hoje quis trazer-vos um assunto que me é muito querido e que nos pode ajudar muito na nossa vida em família, no nosso ambiente lar. Quero-vos falar sobre a tolerância. Claro que a tolerância é tão vasto quanto a importância dela nas nossas vidas. E a tolerância convive connosco em muitas paisagens, lá fora, no trabalho, na escola, falando dos nossos miúdos. Mas se aprendermos verdadeiramente a dançar com a tolerância, provavelmente estaremos melhor preparados para lidar com essas paisagens todas lá fora da nossa vida. Umas são umas paisagens que estão estabilizadas. Eu diria que quando vamos para o trabalho todos os dias, sabemos o que é que vamos encontrar. Em casa, a mesma coisa, na escola, no nosso desporto. Mas também temos de estar preparados para choques que nos provocam, e aí é que sabemos se estamos com a nossa tolerância bem enraizada na nossa personalidade, no nosso sistema operativo, na nossa forma de estar. Muitas das vezes esses safanões que a vida nos dá, ou porque tivemos um acidente na rua com o nosso carro e a pessoa do outro carro não está no seu melhor, exalta-se, nós vamos atrás e o que poderia ser algo pacífico torna-se uma guerra ali à frente, muitas vezes à frente dos nossos filhos que também iam connosco nos carros. A tolerância, para mim, é de facto um exercício que deve ser tentado constantemente e tentado na melhoria que nós fazemos, na nossa resposta perante os outros e perante as situações. Mas ao estarmos confortáveis com os níveis de tolerância que acharmos adequados à nossa forma de estar, sempre que estamos confortáveis, estamos a dar um bom exemplo, principalmente lá em casa, para os nossos filhos, porque isto faz parte da educação. Então vamos lá. Tolerância, onde mais me interessa aqui neste podcast, que é em nossa casa, em ambiente familiar, no nosso lar. A tolerância poderá ter, obviamente, muitas facetas. E uma delas, claramente, é como é que os pais se dão. Sejam divorciados ou não, os nossos filhos vão assistir a interações mais ou menos exaltadas entre os seus pais. E é aí que nós, ao tratarmos o outro, estamos a dar o exemplo em relação à tolerância. E eles começam a aprender o que é isso da tolerância. E principalmente começam a aprender que a tolerância também tem uma certa posologia, quase que vem lá naquele papelinho que é a bula. Essa posologia é muito importante de ensaiar. Isto porquê? Porque nós também não podemos ensinar os nossos filhos a sermos tolerantes até que já estamos aborrecidos de tanta tolerância. Porque também temos que ensinar ao mesmo tempo que quando vêm ter connosco para nos beliscar no que são os nossos valores e o nosso bem-estar, devemos ter ali também uma dose de intolerância. Quando começam a interagir connosco de uma maneira abusiva, nós temos que abandonar a tal tolerância, continuamos dentro da tolerância, mas também convém colocá-la numa interpretação dos nossos valores e da forma como queremos educar os nossos filhos. E por isso, em algumas situações, a nossa tolerância tem que ser de pavio curto. Mas a que eu gosto mais de ter como princípio iniciado em todas as nossas interações é aquela tolerância que dá tempo. Tolerar
escutar o que o outro traz, tentar ganhar tempo para entender tudo o que se está a passar. E quantas das vezes essa tolerância que nós usamos, esse tempo alargado e dilatado que nós usamos para entender o que se está a passar, é que nos salva de fazermos, por exemplo, uma má figura, de nos precipitarmos na leitura do que está a acontecer e sermos injustos, que é o que não queremos, ser injustos com os outros. Ou não demos tempo para entender que o que está a acontecer à nossa frente tem uma razão não conhecida por nós, mas tem uma razão válida e da qual nós, se soubermos, ou quando soubermos, apelamos para a nossa empatia. Tolerância, para mim, e já foi falado aqui num dos episódios, é um dos tais ingredientes que cada lar pode escolher ter ou não, e que eu acho muito importante, por exemplo, no meu lar. A tolerância entre todos. Não é só o tolerar que o outro agora está a falar e que devemos escutar verdadeiramente o que ele está a dizer. É uma tolerância em relação à diferença. E em relação à diferença não só entre adultos, mas quando vamos para as crianças, as diferenças são muito grandes. Mas não são diferenças que nós possamos dizer eu penso assim e os meus filhos, ou aquele filho, que pode ser já adolescente, que já está a criar a sua opinião, as suas convicções, em que esse filho pensa diferente de mim. Muitas das vezes, e aí convém apelar para uma certa escala da tolerância. A tolerância tem uma certa escala que é percebermos a maturidade de cada um. Estarmos agora aqui a falar dos nossos filhos, que os conhecemos tão bem, é fácil, ou é mais fácil, mas quando, por exemplo, estamos a dialogar, a interagir com crianças que não são nossos filhos, em que não os conhecemos tão bem, temos que apelar para essa escala. É uma escala que vem suavizar este território. Já vamos aqui, esta parte, mas vem suavizar aqui este território de entendimento. Essa escala diz-nos que, por exemplo, uma criança ainda não está na posse de todo o conhecimento, toda a experiência de vida que nós temos. E aí temos já que ser tolerantes em relação a essa pilha de conhecimento que nos diferencia. Imaginem uma discussão entre vocês e um adolescente, que não é vosso filho. Têm que constantemente lembrar-se e usar dessa tolerância que aquele ser que está ali à frente provavelmente está a dialogar convosco com tudo o que sabe, e a inventar o que não sabe. Algumas situações, algumas conversas, alguns temas em que ele nunca discutiu lá em casa dele, vai tentar, e são buracos no conhecimento e na experiência, ele vai tentar preencher esses buracos com invenções. E é aí que, falando de uma maneira quase convicta, ele não está mais do que a manter-se na conversa. Está a manter-se na conversa da melhor maneira que ele consegue. Por isso, sermos tolerantes em relação ao que o outro tem de menos base do que nós. Porque a tolerância entre duas ou mais pessoas é realmente, ou pede-nos para criar esta terra de ninguém. Uma terra de ninguém onde ninguém manda. Onde todos podemos falar para serem entendidos, pelo menos ouvidos, e eu até nem gosto muito do ouvido, mas sim escutado. Mas nessa terra de ninguém é onde podemos livremente ouvir a opinião dos outros, conseguir relatar a nossa. E depois, quando a conversa terminar, seguirmos com aquilo que quisermos, que o outro disse e deixou
E acreditem, há sempre qualquer coisa que nós levamos para casa nestas conversas. Quando estamos em ambiente do lar, em que a família se encontra normalmente ao fim do dia, criar essa terra de ninguém, com as várias escalas, com os vários níveis a que, não só de maturidade dos nossos filhos, mas também da maturidade, às vezes, de cada um de nós adultos em relação a alguns temas, ou seja, eu posso estar muito mais à vontade num tema e a minha mulher não estar tão à vontade num tema. Então perceber que esta terra de ninguém serve para harmonizar todas estas diferenças. Porque estar a ouvir sem escutar verdadeiramente, à espera de reagir quando eu me calar, ou quando a outra pessoa se calar, à espera de reagir, quase numa batalha de um braço de ferro para ver quem é que tem razão, não é criar essa terra de ninguém onde a tolerância existe. É engraçado pensar, e nós, se calhar, de uma forma naif, automaticamente dizemos que a tolerância só pode existir onde há liberdade. E eu diria exatamente o contrário. Só onde há tolerância é que nos podemos sentir livres, é que se cria a liberdade a seguir. Porque se eu, nesta terra de ninguém, não for livre de dizer o que eu quiser, porque do outro lado tenho sempre pessoas que me criticam, que são deselegantes, que falam sobre as minhas falas, eu aos poucos e com o passar dos dias vou-me calando, vou deixando de me sentir livre para dizer aquilo que eu penso. Por isso a tolerância é de facto a base para que a liberdade exista. E dentro de um lar, essa liberdade, depois da tolerância, haver essa liberdade para todos se expressarem da maneira que conseguirem, e é fácil, nós já tropeçámos várias vezes em situações parecidas, que é um dos filhos, 10 anos, o que for, estamos a falar sobre um assunto, estamos a puxar um bocadinho, o assunto é um assunto sério, até pode ter sido eles que tenham trazido para a mesa, mas é um assunto que está nas notícias, que ouviram na rádio, que ouviram na escola, mas percebem pouco. E quando eles dão a sua opinião, até podemos nos rir, porque é uma opinião ali muito ao lado do que nós estávamos à espera, como adultos, mas a nossa reação nesse momento, e eu já me estampei ao comprido várias vezes, mas a nossa reação nesse momento é uma reação ou não de tolerância. Porque aí o que convém dizer é, bem, não é bem assim, como tu estás a dizer, por isto e por isto e por isto, mas gostei da forma diferente como tu abordaste o tema. E isto é viver tolerância. E esta tolerância que se granjeia dentro de casa, acreditem, passa a fazer parte do que eu gosto de carinhosamente apelidar de sistema operativo ou sistema empático, como se fosse um sistema biológico. Mas nós, obviamente, as emoções são biológicas também, têm reflexo biológico. Este sistema operativo que nós tentamos, através do exemplo, na nossa casa, melhorar cada vez mais, para que eles, quando vão lá para fora, nos encham de orgulho. Aquela história de se eu fosse uma mosca e estivesse a ouvir a interação dos nossos filhos com os outros. É isso, de certa forma, nós trabalhamos em cada uma das nossas casas. Trabalhamos para que, se fôssemos moscas e estivéssemos a ouvir todas estas interações e reações, sentíamos ou não orgulho dos nossos filhos. Não podemos ter uma dose ou uma definição de tolerância aqui para dentro de casa e depois lá fora dizemos, não, mas tu quando vais lá fora rodas o botão e és mais intolerante do que tolerante. E sempre que puxarem por ti
te molestarem, acontecerem coisas que tu não estás a perceber, entras em modo de defesa, levas tudo à frente e o que vai acontecer é que a reação dos nossos filhos lá fora, aos olhos dos outros, mas principalmente para a história daquele acontecimento, vai ficar como que os nossos filhos são intolerantes. Isto por muitas razões, obviamente. Há coisas sobre a tolerância fáceis. Tolerância em relação às raças. Tolerância em relação ao sexo, ser menina, ser masculino, feminino. Em relação a que as meninas têm menos força que os meninos e por isso tens que ser tolerante e não exigir e não começar a gozar porque a menina não tem força para executar uma determinada tarefa que é pedida, ou que estão a brincar no recreio e que desafiam-se uns aos outros. Essas são as tolerâncias fáceis. As tolerâncias mais importantes e que lhes vão servir, lá está, para fortalecer o seu sistema operativo, para quando crescerem já terem essa parte bem oleada, é a tolerância em relação à opinião dos outros, porque é isso que vão apanhar a vida toda. Eles e nós somos um testemunho vivo disso. A nossa vida toda nos confrontamos com pessoas que têm opiniões diferentes da nossa. E a verdade é que quantas vezes nós não refletimos, tivemos mal às vezes na conversa, tivemos mal a gerir esta terra de ninguém que estava entre todos naquela discussão e passado um dia, 2, 3, ou às vezes muito tempo depois em que pegamos num livro e que o livro até fala sobre o assunto com uma abordagem mais límpida e dizemos assim, não alterei, não dei espaço suficiente para acolher o que era diferente e agora estou a concordar em 20%, 25%, não interessa, estou a concordar com umas partes daquela conversa e já passou tanto tempo. Quantos de nós voltam a falar com as pessoas que estiveram presentes nessa conversa e dizemos assim, olha, venho corrigir a minha atitude? Quase ninguém. Não fazemos isso. Seguimos, mas damos o braço a torcer. Mas o mais importante da tolerância é que a tolerância está ligada ao presente. Não é arrependermos do que fizemos, não é estarmos sempre a ter uma má atitude, sempre que têm opiniões diferentes da nossa e depois arrependermos que estamos a exercitar a tolerância. Não me parece. Não me parece que seja assim. A tolerância vive no presente. A tolerância executa-se quando estamos a conversar todos lá em casa, quando estamos a ver que há opiniões diferentes. Quando estamos, muitas das vezes, a ter que dizer a um filho o que tu estás a dizer, eu não tenho capacidade de concordar ou discordar, mas amanhã voltamos a falar nisto e eu vou ler umas coisas sobre isso. Porque quantas das vezes, sendo que são gerações diferentes, a forma como eles entendem o que para nós são assuntos iguais, não é bem isso. O assunto tem o mesmo nome, mas eles nas suas comunidades estão a vivê-lo de maneira muito diferente de como nós a vivemos. E aí faz logo também a tal diferença que pode levar a pensar que estamos a tratar de opiniões diferentes. E muitas das vezes não tem nada a ver com opiniões diferentes. Tem só a ver com umas perspectivas muito deslocadas no tempo sobre a mesma aparente coisa. Outra das coisas que eu gosto muito de lembrar, até porque nós quando estamos em família e quando estamos no lar, os adultos tentamos dar o nosso melhor, tentamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que a família esteja com bem-estar, todos estejam bem, ninguém é deixado para trás. E aí convém olhar um bocadinho para a autotolerância. Temos que ser exigentes QB, neste sentido de que queremos fazer o nosso melhor, até porque sabemos que estamos a trabalhar para as pessoas que mais amamos. E quando estamos a trabalhar para as pessoas que mais amamos, só queremos entregar o nosso melhor. O melhor de nós, diria eu até. Mas é nesses momentos
que nós temos que praticar aqui um bocadinho de autotolerância, sob pena de estarmos a fazer pior do que melhor. E a autotolerância, obviamente, passa por erramos, mas avançamos. Erramos, admitimos que é com o erro que também aprendemos. Tentamos fazer melhor. Erramos, mas não ficamos uma semana tristes connosco. Porque sempre que estamos tristes, somos observados pelos nossos filhos e estamos aquém daquilo que podemos ser. Estamos aquém do nosso potencial. Quando nós andamos sempre a atrasar a tolerância em relação aos nossos erros, às coisas que não fizemos menos bem, às reações que tivemos na tal terra de ninguém, normalmente acontece ao jantar, aqui em casa acontece ao jantar, quando estamos todos e a conversa se espalha ao comprido, e ainda bem. Muitas das vezes vamos para a cama a dizer: não estive bem ali, fui agressivo, fui bruto, achei que sabia tudo. Porque esta terra de ninguém que se cria num lar saudável, esta terra de ninguém, que tem assim um nome, parece desolador, não é? Mas não. Esta terra de ninguém é mesmo um espaço que é de todos. Ninguém manda. Se esse espaço virar um lugar, uma arena, em que andamos a combater, andamos a guerrear para ver quem tem razão, então a tolerância foi afastada e este espaço, que é a terra de ninguém, não está a servir às pessoas lá de casa, a quem mais amamos. Eu gosto de ver a tolerância e a tolerância aplicada à opinião dos outros. Gosto de usar uma metáfora com a ida a uma biblioteca. Nós não vamos a uma biblioteca para requisitar um livro, sentarmos-nos confortáveis na biblioteca e desatarmos aos gritos com o autor do livro, a dizer que não concordo nada com o que está aqui escrito, não vou levar nada disto para casa, eu é que tenho a razão. Se eu escrevesse um livro, ias ver o autor deste livro, ias ver como é que era um livro bom e decente. Fechamos o livro, voltamos no outro dia e voltamos a gritar. Ninguém faz isso. Nós não queremos construir uma família e ter filhos, casar com uma pessoa, estar junto com uma pessoa, para depois desconsiderar a sua opinião. Isto não faz sentido nenhum. Nós queremos estar em família, nós queremos ter amigos, nós queremos estar em comunidade, para herdarmos, ao mesmo tempo que crescemos, herdarmos o que os outros nos trazem de diferente, para crescermos, para ser mais saboroso. Já viram? Se estivermos em modo de não tolerante, desconsideramos toda a gente à nossa volta. As nossas opiniões, por mais que estejamos a ler livros lindos, com tiragens infindáveis, de autores super conhecidos, acharmos que isso é suficiente e acharmos que somos os maiores quando entramos nas conversas de temas que estamos à vontade, estamos enganados. E isto faz-me lembrar também uma coisa que eu chamo, e que outros chamaram também, de privatização da razão, uma coisa muito perigosa que está a acontecer agora. Com a proliferação das redes sociais, lá está, a mais recente terra de ninguém, que depois não serve para nada, não serve para produzir verdadeiro pensamento. E porquê é que não se produz verdadeiro pensamento nas redes sociais? Porque lá está, ali existe uma privatização da razão. É como se milhões de seguidores ou milhões de residentes numa determinada rede social tivessem milhões de opiniões sobre um tema. E quando todos temos opinião, infundada ou não, mas todos apelamos para a minha opinião é a minha razão.
começamos perigosamente a viver no planeta eu. No mundo eu. Ora, isso é alimentado pelo ego e o ego não nos leva a lado nenhum se queremos crescer e fazer melhor pela nossa família. Se vimos lá de fora carregados com o nosso ego, o normal que nos vai acontecer é chegarmos a casa e continuarmos em modo do nosso ego. A perspectiva com que cada ser humano que nos rodeia, a perspectiva que ela acrescenta, o ângulo com que olha para aquele assunto, se nós estivermos, lá está, a escutar, e escutar é uma característica humana espetacular. Escutar é de uma elegância extrema. Escutar faz parte do nosso caráter. Ouvir é simplesmente biológico, toda a gente sabe ouvir. Escutar, nem toda a gente sabe fazer. Se nós escutarmos os outros, verdadeiramente, lá está, nesta terra de ninguém criada, vamos perceber que até uma criança, por mais pequena que seja, aqui e ali nos vai acrescentar um ângulo de visão que nós ainda não tínhamos visto. E isso, para mim, é que é verdadeiramente o ouro das relações humanas e o ouro desta vida, primeiro em família, depois em comunidade e depois em sociedade. Queiram escutar, criar o vosso lugar de tolerância e vão ver que se vão tornar maiores e vão ajudar a que no vosso lar todos aqueles seres sejam adultos maiores. Obrigado pelo vosso tempo e até ao próximo episódio.